Nós sabemos que todos somos diferentes. A nossa cultura é diferente, nossas religiões são diferentes, a nossa forma de pensar. Mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade em lidar com as diferenças. E esse nome pode se transformar numa palavra que é bastante negativa: intolerância. Quando você começa a ser intolerante com o mundo devolve isso para você. As pessoas também acabam não tolerando a sua presença. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, o psicólogo Alexandre Ribeiro. Alexandre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer, Nice, estarmos juntos. Falar sobre intolerância, que é um tema bastante sério, né? Eu mencionei ali no início do programa a questão da intolerância em relação aos pobres. Eu sei que aqui em São Paulo, muitas vezes a gente ouve falar, por exemplo, dos nordestinos, né? O pessoal fala, não gosto desses nordestinos que invadiram. E a gente tem tanto nordestino em São Paulo que eu acho até um crime falar uma coisa dessa, que ajudaram a construir essa cidade, né? São Paulo é a maior capital nordestina. É verdade, né? É verdade. Quer dizer, eu acho que não dá para a gente pensar São Paulo sem a contribuição desses brasileiros do Nordeste. É verdade. E todos nós temos uma mistura muito grande, porque, gente, se a gente for a fundo para conhecer a essência lá das nossas famílias, nós somos uma miscelânea mesmo, né, de raças, né, e culturas. Agora, em relação a essa questão da intolerância, o Holocausto dos judeus é um dos exemplos mais fortes e que marcaram realmente a história de forma negativa. Qual que é esse símbolo, né, que seria o Holocausto? Quais as principais razões que, na sua opinião, levaram a essa intolerância? Eu acho muito importante a gente voltar no Holocausto, porque ele é uma lição viva para nós hoje, né? Quer dizer, como começa, você nota o nazismo se firmando naquela Alemanha que já estava destruída na Primeira Guerra, e ele levanta esse povo, entre aspas, e junto com isso Hitler vai pincelando pequenos preconceitos, etc., perseguições, e elas vão ganhando vulto, a um ponto que, a princípio, mesmo aqui na América, não se acreditava no que estava acontecendo lá. Foi depois, quando se entrou nos campos de concentração e se viu a desumanidade que foi praticada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado que, às vezes, pequenas piadas, não é? Justificar certos problemas sociais em cima de alguns grupos, segmentos, você vai criando, e lá nós temos 5 milhões de pessoas que foram queimadas. Isso não tem desculpa, né? Exatamente. Em relação aos tipos de intolerância que você observa hoje na nossa sociedade aqui no Brasil? Você sabe, quando nós estávamos pensando para contribuir aqui no programa, eu estava refletindo com meu filho primeiro, adolescente, e ele estava dizendo, pai, puxa vida, já nos adolescentes a gente vê isso, né? Quer dizer, os skinheads, os carecas, né? Que são os skinheads, a questão dos emos, que os muitas emos, vezes é verdade. são perseguidos. Um tempo né? atrás a gente ouvia falar bastante dessa coisa dos emos, né? Então, é interessante como, mesmo entre adolescentes, você vai observando essa rivalidade de grupos. Torcidas, não é? De futebol. Você pega religião, como você estava falando na abertura do programa. Quer dizer, são pessoas de um mesmo grupo co-irmão, né? Cristãos, etc. Mas tem uma rivalidade, como se você cruzou essa linha para cá, você já não é mais meu irmão, né? Isto vai para a cor da pele, e aí você tem a ideologia política, partidos... A conta bancária. Conta bancária. Essa questão que você focalizou também dos pobres é muito importante. A nossa sociedade ela vai criando, às vezes eu noto uma certa culpabilização das pessoas pobres. Ele não fez isso, mas ele tinha que ter feito. Poxa, mas ele não tem condição econômica para ter acesso a isto. Como se ele tivesse escolhido ser pobre. Tivesse escolhido. Não é? E essas coisas aos poucos vão entrando, nós vamos aceitando e vai tomando um vulto dentro da nossa cabeça. Como se essas pessoas não existissem. Outro dia eu vi um comercial que falava sobre isso, que o menino aponta, né? Fala, olha aquele menino que está ali, um menininho de rua, e o pai fala que ele não está vendo. Então, é como se você não faz parte do meu meio, se você não tem o mesmo saldo bancário, então você não existe. Eu vou como que
me dessensibilizando, né? Isso. Porque o que tem de muito perigoso nesta coisa da discriminação, do preconceito, é que aos poucos, de uma forma quase que imperceptível, nós vamos perdendo a coisa essencial do ser humano, que é a identificação. Por que que eu não consigo ferir um outro ser humano, machucar, eu me sinto mal? Porque nós temos uma identificação, eu me identifico. Eu vejo que você pegou o seu dedo na porta que você fechou, eu sinto uma aflição, como se fosse o meu próprio dedo. Quer dizer, o que é esta aflição que eu sinto? É a identificação do humano para com o humano, isso é próprio do humano. E certas brincadeiras, piadas, certas exposições na mídia constantes, elas vão me dessensibilizando. E daqui a pouco eu já não vejo mais a pessoa diante de mim. É como se ela não fosse da mesma espécie, né? Como se não fosse uma pessoa, como se fosse uma coisa, né, Alexandre? Exatamente. Isso é muito sério. Quando a gente pensa, por exemplo, em grandes cidades, grandes problemas sociais acontecem. E quando a gente acaba se tornando tolerante para problemas que a gente realmente não deveria fechar os olhos, que é a questão do abuso em relação ao trabalho infantil, né, crianças muito pequenas que já estão trabalhando, em relação ao fato de ficarem jogadas nas ruas, e a gente meio que fecha os olhos para isso. Quer dizer, é uma tolerância velada da sociedade. Eu creio que nós precisamos refletir muito, desenvolver um discernimento sobre os valores que são pró-vida e os valores que são anti-vida, né? Quer dizer, é importante como você está colocando, tem um ponto, né? Devemos ser tolerantes com a pessoa humana, com o ser humano, com as teses que ele abraça pró-vida, né? Agora, nós precisamos estar de olho nessas teses anti-vida, né? Como as teses da intolerância por questões raciais, de nível socioeconômico, etc. O que a intolerância ela faz é que ela pega uma característica da pessoa, uma característica geralmente muito superficial, e ela generaliza aquela característica. Né? Ela estereotipa aquela característica. E esse estereótipo que se cria da pessoa passa-se a perseguir aquela pessoa e já, como você falou há pouco, já não se enxerga mais a pessoa, mas só aquela característica que foi estereotipada, generalizada. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação, porque eu acho que a educação realmente vem de casa. E é a primeira base, né, que a criança tem, o adolescente tem. Se os pais e os avós têm determinados preconceitos e são intolerantes com relação a uma cultura, uma religião, uma forma de ser, um tipo físico, sei lá, tantas coisas que a pessoa pode ser intolerante, e essa pessoa abraça isso como uma causa mesmo, ela acaba passando em palavras, em gestos, em atitudes, e acaba servindo como exemplo para as outras pessoas dessa família, principalmente aqueles que ainda estão em formação. Então é uma responsabilidade muito grande, quer dizer, o intolerante ele está gerando também uma cadeia de intolerância atrás dele. O que nós não percebemos muitas vezes é que a intolerância, ela visa, na verdade, entre aspas, criar um fortalecimento, claro que falso, da identidade, né? Quer dizer, eu me sinto superior ao outro. Não, eu sou deste time de futebol, meu time é melhor que o seu, etc. Então eu sou superior ao outro. Só que esta valorização em função da desvalorização do outro, esse fortalecimento da minha identidade em detrimento do outro, ela vai trazer uma série de prejuízos para mim. E o adolescente, quando ele está criando a sua identidade, e ele busca muito desenvolvimento da autoestima, da valorização pessoal, ele pode ficar muito vulnerável a essas teses mais superficiais, né, que um pai, que uma avó, que um avô transmite. Não, meu filho, mas você é loiro, é muito bonito, é mais bonito que o seu amigo. E ele pode absorver essa visão, generalizar-se dentro dele. Quando, na verdade, eu preciso desenvolver a autoestima dele em função das competências que ele tem, em função do grau de tolerância. Aí entra a questão do cultivo de valores, né?
que é tão importante, como a gente tem que fazer esse trabalho muito bem feito com as nossas crianças, com os nossos jovens. Tirando a nossa entrevista aqui com o psicólogo Alexandre Ribeiro, ele está falando com a gente sobre intolerância, um aspecto importantíssimo. E olha, às vezes a gente tem pequenos detalhes de intolerância no nosso dia a dia, mas devemos eliminá-los todos, viu? Porque não são saudáveis, não evoluem a pessoa. Acho que a pessoa que é intolerante em qualquer aspecto é como se ela ficasse estagnada numa parte da vida dela. Você concorda com isso que eu falei, Alexandre? Plenamente. E você focalizou agora a questão da intolerância, não só nos grandes temas, né? Você trouxe agora a intolerância para o nosso dia a dia. Né? Existe aquela intolerância que nós praticamos lá na nossa família, né? Com aquela pessoa que tem um determinado hábito, um determinado modo de ser. Então, acho que é muito importante a gente refletir que a intolerância... talvez nós não sejamos, nesse instante, convidados a resolver o problema da intolerância racial, da intolerância, não sei, do esporte, mediar essas coisas. Mas muitas vezes nós, lá na nossa casa, no nosso dia a dia, nós podemos dar excelentes exemplos de superação da intolerância familiar. Às vezes ficando em silêncio, contando até 10. É verdade. Não é? Às vezes procurando, naquela pessoa que nos está incomodando, fazer um exercício mental de pensar nas coisas positivas que ela tem. Não é? Porque sempre a regrinha básica da intolerância é pegar, lembrem-se disso, uma característica e generalizar, e não ver o que a pessoa tem de positivo. Enquanto você falava, Alexandre, eu me lembrei de uma história que eu ouvi aqui no Espaço Vida. Não sei se foi a Renata que trouxe ou na Parábola de Vida, não me lembro, mas que contava a história de um casal e que a mulher tinha razão num determinado ponto, não sei se era num... e acabou não apontando para o marido, deixou que ele seguisse, depois no final ele falou, por que você não disse? Aí ela falou, porque se eu dissesse, você ia ficar com raiva, nós iríamos brigar. Então, entre a paz, né, e acertar o caminho, eu preferi a paz. E aí entra essa questão da paz, que eu acho que é tão importante. Quer dizer, quando nós abrimos mão de um jeito de ser, que nós achamos que deve ser assim, e aceitamos a opinião do nosso colega de trabalho, de uma pessoa da nossa família, nós estamos ajudando com que a paz flua nesse ambiente, não é? Uhum. Porque muitas vezes a nossa palavra ela é uma verdadeira faísca, né? Quer dizer, tem já um clima que às vezes não está muito bom. Estamos com um problema econômico em casa, estamos vivendo um problema familiar, não sei, ou as pessoas estão vivendo um estresse profissional, tal. Então o clima lá em casa está como uma palha seca, né? E às vezes uma pequena palavra crítica, intolerante, tem o poder de acender fogo lá dentro. Então é muito importante refletir como eu posso contribuir para a paz na minha família. E você, em relação a esse aspecto material, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a questão da valorização do material, né? E prejudicando, né, outros aspectos da nossa vida, como o aspecto espiritual, que a gente sabe que é tão importante. O que acontece hoje, por exemplo, com a juventude e mesmo na terceira idade, que eu acho que também existe, né, esse lado aí de valorizar muito o ter. Por que a intolerância também acaba ela entrando por esse campo aí tão complicado? Você sabe que nos Estados Unidos nós temos o Dr. Seligman, que ele tem pesquisado muito, é um expoente da psicologia chamada psicologia positiva, né? E ele tem pesquisado muito essas questões que nós estamos falando do ter e ser, né? Ele diz que a nossa cultura prima muito por essa perda de compromisso com certas virtudes. Então ele identificou lá umas 6 ou 7 virtudes que elas estão presentes nas mais diferentes culturas. Honestidade, enfim, espírito de dedicação. Bom, ele foi enumerando. Mas o que é mais importante no estudo dele é que ele mostra para nós como é essa conquista das virtudes nas diferentes culturas. E como é importante passar para o jovem, às vezes não é a virtude em si, mas como eu chego na virtude. Então ela envolve persistência, ter clareza do que eu quero atingir,
né? Eu colocar muitas vezes a minha meta, minha posição acima de um desejo momentâneo. Enfim, um trabalho de educação para eu chegar nisso. E eu acho que a nossa cultura, ela tem primado muito aqui no Ocidente, na sociedade consumista, pelo descartável, pelo fácil, pelo rápido, não é? Muitas vezes nós queremos as coisas rapidinho. Eu não suporto esperar, eu não suporto gerar aquilo dentro de mim. Então nós vamos nesse consumismo rápido, que eu preciso ter o tênis mais caro, o carro último tipo, e a gente vai cultivando muito esses valores descartáveis, superficiais, em detrimento de valores mais profundos, de uma luta mais profunda, que fale mais do meu interior. E isto acaba gerando muito esta visão do outro. Qual o time que ele tem? Ah, ele é corintiano, então ele é meu amigo. Ele é São Paulino. Não, não é. Ah, qual a religião dele? Eu não valorizo. Espera um pouco, está importante a religião, é importante o teu time. É lá que você está se desenvolvendo, é naquela tradição que você se desenvolve. Mas o que isso está acrescentando na minha vida? Né? Nós vamos perdendo essa troca. Né? Puxa, o que eu posso lá naquele companheiro que está seguindo aquela caminhada na vida aprender e até importar para a minha vida? A sua dedicação, o seu afeto naquilo. E nós muitas vezes vamos perdendo e ficando superficiais somente com o rótulo. O Alexandre tocou num ponto que é imprescindível, que é a questão do enxergar o outro. Se você não enxerga o outro, você realmente não enxerga o outro, entendeu? Em todos os aspectos, porque você fechou seus olhos e não vai poder ter toda essa riqueza pertinho de você. Nós saímos às ruas e fizemos uma pergunta no Voz da Maturidade. A pergunta foi a seguinte: o que você não é capaz de tolerar? Vamos ver as respostas. Tem que deixar passar tudo. Olha, sinceramente, do jeito que estão os costumes aqui, a segurança, tudo, a gente tem que rezar para se livrar, que Deus, só Deus pode nos salvar, nos livrar. Mentira, falta de confiança, isso eu não tolero mesmo. Eu não gosto que façam malcriação, que eu não gosto que me humilham e nem façam malcriação e me desrespeitam. É isso que eu quero, que todo mundo respeite um aos outros, que é muito triste hoje em dia a gente vê as pessoas não educadas, quer sempre passar na frente. E a gente precisa sempre deixar as pessoas, cada um no seu lugar. Vê que coisa interessante a resposta dela, quer dizer, ela deve estar se sentindo de alguma forma, está sentindo o poder da intolerância em relação a ela também, né? E muitas vezes, em algumas etapas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica muito sensível a isso. Quando a gente se sente não compreendido, não valorizado, excluído, né? E como essa visão cristã, ela deveria nos comprometer muito com o acolhimento, né? Porque o Cristo, ele sofre no início da vida, como no final da vida, não havia nada efetivamente contra ele. Ele só acrescentou. Mas ele sofre a perseguição, a exclusão, não é? E como nós, na verdade, às vezes por uma característica, como nós estamos insistindo bastante no programa, nós acabamos excluindo, tirando a pessoa, removendo a pessoa do nosso convívio, né? Então, talvez por isso que ela fale com tanto ênfase, que você, com a tua sensibilidade, percebe. Ela fale com tanto ênfase: eu quero ser respeitada, tem que me respeitar, né? É verdade. Eu acho que o amor é a grande chave, né? Quer dizer, se você está disposto a amar o próximo, se você está disposto a enxergar o outro como seu semelhante mesmo, tudo fica mais fácil, não é? A gente precisa enxergar o outro como um todo, como uma pessoa integralmente. Alexandre Ribeiro, foi um grande prazer revê-lo aqui no nosso programa. Você sabe que você é um amigo da casa e a gente quer sempre contar com a sua presença aqui no Espaço Vida. Muito obrigado. E eu acho que você colocou nesse final de uma forma extraordinária. O nosso olhar nos predispõe a enxergar. Se eu tenho um olhar generoso, eu me predisponho a ver a vida e as pessoas de forma generosa.
Muito obrigada, viu, por sua presença.